Bom, pessoal, então a gente vai começar hoje a falar dos reinos superiores, já que a gente tratou na aula passada dos inferiores. E há um espelhamento entre essas duas direções, né? Acima e abaixo da Terra. A Terra é o ponto de referência, mundo material, mundo clássico, essa realidade mais estável que a gente conhece, também conhecida como realidade consensual. Quando você desce para a floresta escura e os infernos, você está decaindo na condição de clareza, de energia. Então são reinos de escassez, de fome espiritual, de cegueira, onde as coisas são mais difíceis, mais duras. Conforme você sobe, é exatamente o contrário. Né? Nos reinos superiores, há um acréscimo no grau de clareza, de visão, de compreensão da realidade, de acesso à energia, por exemplo. Então tem esse gradiente de energia e compreensão, certo? E assim como havia nas cercanias da materialidade a floresta escura que fazia a transição para os infernos, quando você começa a subir, você tromba primeiro com a floresta encantada, né? Um reflexo da floresta escura, digamos. Como se ao redor do mundo material houvesse uma espécie de floresta, em que você tem a contraparte superior como mais luminosa e a contraparte superior como sombria. Porém, é uma floresta. Tá? E o que é uma floresta? Uma floresta é um conjunto de árvores. Cada árvore é um mundo possível. Porque o mundo material é aquele mundo que coalesceu, que ele de fato se materializou, se manifestou. Só que ao redor dessa coisa que se manifestou, existe uma espécie de oceano ou floresta de mundos possíveis que não se materializaram, né? Mundos imaginários. Eles não chegaram a se manifestar, mas estão aqui rodeando o mundo material. Bom, essa é uma árvore da vida, ou seja, é um mundo. Então você tem um conjunto, uma miríade de árvores e tem uma floresta, certo? E esses mundos eles são habitados pelos seres imaginários, enquanto a floresta escura é habitada pelos orcs, os trolls, os zumbis, né? Esses seres mais hostis à existência humana, a Floresta Encantada ela é habitada por seres um pouco mais amigáveis. Não que eles não sejam perigosos também, né? Porque ainda não é um céu, é uma zona de transição. Então, na Floresta Encantada é onde habitam esses seres fantásticos, né? As fadas, os elfos, os gnomos, esses seres folclóricos, né? O saci. É uma região próxima à matéria, então não é difícil, sob certas circunstâncias, terem visões, aparições, né? Certos alinhamentos astrológicos, certos locais onde o véu é mais fino, mas enfim, quando certas condições se reúnem, é até comum que as pessoas tenham experiências com esses seres, já que esses mundos são próximos à materialidade. Né? Não é preciso nenhum tipo de treinamento, elevação, purificação, não, qualquer pessoa que esteja ali dando, que não tenha a mente muito enrijecida, né? Ela consegue acessar. Da mesma forma como os da Floresta Escura também. Tá? De qualquer forma, como eu falei, é uma zona de transição. A partir da Floresta Encantada, quando você atravessa, você começa a acessar daí os céus inferiores. Então vamos lá. Da mesma forma como os céus, como os mundos inferiores são divididos entre os infernos frios e os infernos quentes, ou infernos concretos e infernos abstratos, os mundos superiores têm essa mesma divisão. Tá? Os céus concretos, eles estão muito próximos, estão mais próximos da nossa experiência. E eles são chamados de concretos porque a positividade que se manifesta nesses reinos é bem concreta, sensorial mesmo. Então a gente tende a imaginar esses mundos como mundos de bem-estar, de prazer, de deleite. Como que a gente imaginaria um mundo assim? Como? Né? Com os nossos sentidos bem nutridos. Nem excesso de calor e nem
excesso de frio. Então, uma temperatura amena, ou seja, uma primavera, algo assim. Também não é a selvageria da floresta amazônica ali, e também não é o artificial da cidade. Qual que é o meio termo? Ah, é um jardim. Ah, então, as imagens que a gente tende a imaginar são imagens de natureza. As tradições tendem a imaginar, né, esses céus como um jardim. Então você tem lá os Campos Elíseos, você tem o próprio Jardim do Éden, certo? Então os reinos superiores concretos são chamados de forma mitológica, de jardim. Então você tem como o reino de Valfenda lá no Senhor dos Anéis. Ah, são mundos de natureza, ou seja, de paisagens belas. Porque uma outra maneira de você classificar esses mundos, esses céus concretos, né, é como são os céus com forma, como se a forma, ou seja, os sentidos fossem ainda a base da coisa. Nos infernos concretos seria a feiura da forma. Por isso ali, né, a carne exposta, o sangue, as feridas, a dor. Aqui é o contrário. Não é dor, é prazer, bem-estar, deleite, êxtase. Ou seja, energias venusianas. Então, assim como Marte é o cara da dor, Vênus é a deusa do prazer, da beleza, do bem-estar. Né? Então a gente coloca ela como a energia dela como ressonante a esse reino. Certo? Então o jardim é o céu, reúne esse conjunto de céus mais próximos da gente, que a gente entende como uma espécie de positividade na forma. Os céus abstratos, eles estão aqui com forma. Os céus abstratos, eles são sem forma. Tá? E eles correspondem, né, às absorções meditativas que tem no budismo, por exemplo. Então você tem as 4 absorções, os 4 dhyanas com forma, que eles são inferiores, e tem os 4 dhyanas sem forma. São estados de consciência que estão no mesmo nível, no mesmo território, digamos, dessas regiões aqui. Certo? E a questão é que os céus abstratos, eles são mais etéreos. Eles são abstratos. Então a positividade aqui não é uma positividade concreta no corpo, sensorial. É uma positividade da mente, da alma, abstrata. Então não é prazer, é felicidade, entusiasmo, certo? Tem muito mais a ver com essa compreensão pura das coisas, com a visão. Quando a gente está voando num avião lá no céu, a gente vê tudo de cima. Essa é a analogia, essa é a metáfora. Essa imagem de céu é justamente pela altura que indica uma visão ampla, penetrante, clara da realidade. Certo? E essa sensação de luz do dia muito clara está até associada à própria palavra Deus, né? Que vem... Deus e dia tem a mesma raiz etimológica, tá? Que é justamente Jaus, quer dizer céu, em proto-indo-europeu. Esse céu é propriamente, digamos assim, esse céu que você imagina como uma nuvem, um palácio na nuvem onde moram os deuses. O Olimpo tem essa cara muito clássica, né? Olha, tem lá as nuvens. Mas você tem outras manifestações dessa imaginação. Aqui dessas... Vou colocar aqui. Eita. Ó. Então, o palácio nas nuvens, o palácio celestial, é a visão típica, é a imaginação típica desse extrato da realidade, é a imagem mítica típica. Então, tem lá aquela animação do estúdio Ghibli, o Castelo no Céu, você tem o próprio Olimpo, como eu tinha falado, a Jerusalém Celestial, uma cidadela nas nuvens, onde que é governada pelo próprio Cordeiro. Bom, tá aqui o Olimpo, Valhalla.
também um palácio celestial nas nuvens. Valhalla fica em Asgard, que seria o equivalente a esse reino aqui, né? E o palácio celestial, como ele é uma estrutura conceitual, ele não tem uma forma, por mais que a gente desenhe ele, esse desenho ele é mais um esquema de como os conceitos, ou seja, as energias, os deuses, se relacionam. Então você pode associar ali os 4 quadrantes até como uma reflexão superior do mundo das 4 direções, né? Mas aqui mais como os regentes dessas direções. Por isso essas estruturas geométricas, o palácio quer dizer uma estrutura geométrica indicando a maneira como esses conceitos se relacionam. Por exemplo, num pentagrama, onde você coloca aqui o quê? Os elementos nas pontas, como se fossem forças da natureza mesmo, e essas forças se relacionam entre si. Ou seja, o pentagrama é uma espécie de representação geométrica da inter-relação dessas forças. Mesma coisa com os deuses, só que você pode pensar numa escala, né, como um hexagrama, onde você coloca aqui Cronos, Zeus, Afrodite, Hermes, Diana, Artemis, na verdade, Ares e Apolo no centro. Ou seja, o hexagrama é uma estrutura indicando essa inter-relação de energias. Mas ele não é uma forma em si, é um esquema conceitual. Né? Pensa dessa forma, desse modo. Tá. O que mais? Esse esquema conceitual das energias, da Jerusalém Celestial, inclusive, tem esse formato, né, de uma vésica, representando o quinto elemento, e os 4 quadrantes, as 4 forças elementais superiores. Tem uma representação disso aqui como os 4 evangelistas representados pelos 4 animais, que são representantes dos 4 elementos. E no centro, na quinta essência, Christus, né? Fazendo esse papel de quinto elemento. E há um reflexo disso na carta do mundo no tarô. Tá? A única coisa é que quem está representado no mundo, na carta do mundo, não é Cristo e sim Sofia, que no gnosticismo é a esposa de Cristo. Né? Então é como se nas imagens cristãs clássicas fosse o próprio Cristo que aparecesse e no tarô aparece a esposa conceitual. Isso numa visão gnóstica das coisas, claro. Mas ainda assim é o casal que está ali, governando a cidadela celestial, ou o palácio dos deuses, ou simplesmente palácio. Tá? E essa imagem, esse imaginário todo está associado a quem? Júpiter, o rei dos deuses. Júpiter é o chefe do palácio, é o chefe dos deuses. E o conjunto de deuses representados pelo palácio é quem está governando a realidade lá de cima. Então, nos céus superiores, é onde você tem de fato a moradia dos governantes. E a causalidade vai descendo a partir daqui, né? Certo? Bom, no centro do céu, quando você sobe ainda mais, você chega no espelhamento do sumidouro. Enquanto nos infernos, no fundo do inferno, você encontra esse ralo cósmico do sumidouro, no topo do céu você encontra a fonte cósmica, a fonte da qual até os próprios deuses nasceram. Então aqui, representando como um vórtice de criação. Certo? Tem essa imagem aqui do Doré, da Divina Comédia, mostrando esse centro. É o centro da realidade, não é o centro da Terra. É o centro da própria realidade, a partir do qual tudo nasce. E ao redor desse centro você tem espirais de anjos e seres e ministros do próprio Deus, né? Segundo essa visão. Existe um reflexo cósmico disso que aparece na própria experiência terrena, que é a estrela polar. Né? Quando a gente olha para o céu,
e enxerga o movimento, seja por um time-lapse, alguma coisa assim, você vai perceber que as estrelas elas fazem um traço no céu. Esse traço tem a ver com o giro da Terra. Só que, para qualquer pessoa que não esteja exatamente no Equador, vai perceber que esses traços eles geram círculos ao redor de um ponto. Então vai ser o polo sul ou o polo norte celestial, certo? Ou seja, tem um ponto no céu que não gira, como se fosse realmente o centro desse vórtice que é o cosmos, né? Então vem daí esse simbolismo, porque próximo à estrela polar você tem a constelação da Ursa Maior, ó, que tem esse formato aqui de uma panela. E se você rastrear o movimento de da Ursa Maior pelas 4 estações, você vai perceber, né, que ela forma justamente os 4 braços da Cruz Ansata. Cruz Gamada, quero dizer. Cruz Ansata é o Anki, né? Ou seja, a suástica. Certo? Isso se deve pelo fato do eixo da Terra estar praticamente alinhado com essa estrela que a gente até chama de estrela polar por causa disso. No sul você tem uma outra estrela pertinho que é a Sigma Octantis, então daria para enxergar um ponto também. Mas mitologicamente, o centro do céu e a fonte são representados pela estrela polar, ou Polaris. Tá? E muitos mitos vão até falar que a estrela polar ela brilha exatamente acima da montanha sagrada. Em cima da montanha sagrada brilha a estrela polar, como se ela fosse o topo do eixo do mundo. Né? Então aqui dá para ver bem, ó. Exatamente essa visão. Está aqui o eixo do mundo, está aqui a montanha sagrada e bem acima dela. Porque essa afirmação não faz sentido geograficamente, né? Já que a Terra gira, como é que não vai ter uma estrela em cima da... Mas ela faz todo sentido mitologicamente. Ah, então essas afirmações mitológicas a gente precisa sempre interpretar mitologicamente também. Não como um fato literal, geográfico, né, físico das coisas. Pode ter ressonâncias, mas fundamentalmente essas afirmações elas são relativas à realidade mítica, à estrutura mítica da realidade, não à estrutura física. Tá? Bom, só para completar esse ponto dos mundos superiores, eles costumam também ser representados pelas esferas celestiais, ou seja, as esferas planetárias. No centro da realidade estaria a própria Terra, o mundo dos 4 elementos. Então a gente consegue ver aqui na esfera do fogo, do ar, da terra e da água. Então a primeira esfera é dos 4 elementos, que é a própria Terra, em si, esse mundo material. E as 7 esferas planetárias seriam mundos progressivamente mais abstratos, associados cada um a um planeta. Né? Não são os planetas físicos que a gente está falando aqui, tá, gente? São reinos míticos, reinos imaginários. Eles estão associados aos planetas como se fosse uma escadinha celestial. Certo? E são, de certa forma, regidos pelos planetas, astrologicamente, inclusive. Mas eles não são os planetas, porque todos os planetas físicos, eles fazem parte do mundo físico. Essa que é a ideia. Então essas esferas superiores aqui, elas estão apontando para mundos suprafísicos, digamos, mundos imaginários. Certo? As 3 primeiras têm a ver com os reinos concretos, os mundos concretos. As próximas têm a ver com os mundos abstratos. Certo? E assim a gente também tem essa flexibilidade de, eu não preciso dividir em 2. Eu fiz essa divisão de mundos superiores em 2, mundos inferiores em 2, mas tem outras formas de dividir. Tá? Nenhuma divisão é absoluta. Ela é didática.
Dividindo dessa forma, aparecem essas estruturas míticas do jardim, do palácio, né, do lago de fogo, da caverna congelada, mas enfim, poderia dividir de outras formas. E enxergar um pouquinho mais de resolução nas estruturas, como se o próprio jardim tivesse mais sub-reinos ali dentro. E a própria Floresta Escura tem vários cantos, os infernos quentes, e aí você vê detalhamento dessas estruturas nas mitologias. Eu falei lá na mitologia grega, você tem o campo de Asfodelos, você tem o Tártaro, vários, vários domínios dentro do Hades, né, que é o mundo dos mortos. Certo? Então essa é uma representação didática do eixo do mundo. Então eu vou colocá-lo aqui didaticamente também, dentro da árvore. Ó, encaixando. Certo? Bem no centro, a materialidade. Aí. Certo?